Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas espalhadas nos 4 cantos do mundo e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. O nosso destino hoje é a Califórnia, nos Estados Unidos. E o nosso convidado é John Melo, CEO e fundador das empresas Biorbis e Vinzymes. Viva, John! Bom dia, Marta, como é que estás? O John é natural da Ilha do Pico, nos Açores, chegou a Boston com 7 anos, foi naturalmente com a família, mas porquê Boston? Olha, porque a mãe do meu pai, minha avó, estava morando em Boston, em Cambridge até para ser certo, e a irmã dele. E então, quando imigraram para os Estados Unidos, a gente foi morar com a mãe do meu pai. Então foi aí que chegámos a Boston. Estamos a falar de 1973, enfim, teria 7 anos, mas guarda ainda memórias do Pico? Há muitas. Eu me lembro muito de ser criança e o tempo que passei lá, que foi pouco, e depois, por muitos anos, a gente voltava sempre durante o mês de agosto. Então, aí criei essa conexão forte, das histórias que eu tinha de criança e depois das visitas que fazia, passar tempo com os meus avós e com os meus tios. E nesta mudança para os Estados Unidos, enfim, ter idade, quais foram os principais desafios? Sai da Ilha do Pico, uma ilha pequenina, chega aos Estados Unidos. Como é que foi esta Olha, adaptação? eu acho que o primeiro e o maior desafio foi sobreviver ah, com americanos que não entendiam o que era os Açores e o que era um português. E então aí eu levei muita tarefa de crianças pequenas que pensavam que eu, como era português, a palavra português era muito parecida com Porto Rico, então pensava que eu era alguém de Porto Rico que estava lá na comunidade deles. Então foi um desenvolvimento muito intenso. A sorte que eu tive era que naquela área de Cambridge e Boston havia uma comunidade forte portuguesa e açoriana, e aí a gente foi se desenvolvendo e foi aprendendo a língua e foi integrando dentro dessa comunidade. Mas eu digo sempre que foi uma entrada difícil, mas essa dificuldade para mim é talvez a melhor parte da minha criação para me ajudar a ser adaptivo e inovador, que aí uma pessoa teve que adaptar, teve que se integrar, fazer como um chameleon, e que é essa palavra é se fazer como os outros para ser aceitado. E aí uma pessoa começou a criar essa maneira de viver ou sobreviver e desenvolver a minha carreira. E a identidade portuguesa foi incutida em casa, manteve-se essa ligação a Portugal? Olha, isso é um ponto muito simples. Meu pai era sempre claro: olha, e não me importa em que país é que estamos morando, mas dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto, somos portugueses, falamos português e vamos ser criados da maneira que ele foi criado. E então isso era sempre um ponto muito principal em nossa casa. E o que é que não faltava desta identidade portuguesa lá em casa? Além da língua, claro. Isso é uma pergunta muito complicada. O que é que não Havia faltava? havia Isso comida portuguesa? Havia comida Ah, portuguesa? o tempo todo, o tempo todo. Até por acaso eu hoje tenho raiva de sopa, porque minha mãe era sempre sopas de couve que a gente comia quase todos os dias. Então era uma casa totalmente portuguesa. E esta identidade passou também aos seus filhos? Eles falam português? Olha, eu tenho 3 filhos. O meu filho, o mais velho, tem 34, 35. A do meio, 31. E a mais nova, 27. A do meio, ela gosta muito da cultura portuguesa, ela sente-se conectada à cultura portuguesa e fala português. O mais velho entende português, comunica com a avó em português, mas não é assim muito claro. E a mais moça, então, ela não se interessou muito. Até por acaso, ela esteve aqui no Porto comigo
o mês passado, e ela saiu com este sentido que queria conhecer mais a cultura portuguesa e queria se encostar mais, ficar mais perto a ser portuguesa, mas é assim, cada um é diferente e não todos ficaram com essa raiz. Quer dizer, todos têm a raiz, mas não a mesma conexão. Sim. É um pouco também difícil, não? Nos Estados Unidos e o inglês acaba por ser muito mais forte. Tivemos uma época que morámos em Londres por 7 anos. E então, durante essa época que mudámos, que estávamos morando em Londres, ah, a gente visitava Portugal muito mais que quando estavam nos Estados Unidos. E aí eles começaram a se conectar mais e como estavam morando em Londres, tinham esta conexão mais ao continente da Europa. E então, aí eu acho que houve uma época para ajudar isso. Se fosse só nos Estados Unidos, ia ser ainda pior do que é hoje, para eles. E, em relação aos estudos, acabou por estudar nos Estados Unidos, o foco do John acabou, por ser a engenharia, eletrónica, assim que terminou o secundário. Nunca pensou frequentar uma universidade portuguesa? Não, isso é uma pergunta muito interessante. É quase a mesma resposta do que os meus filhos, que eu vinha cá, quer dizer, eu ia aos Açores durante o mês de agosto, quase todos os anos, mas nunca tive essa ideia de estudar cá em Portugal. E aquilo nos Estados Unidos, ah, a criação de negócio e como é que se diz, a área de entrepreneurialism é uma cultura muito forte. Uma pessoa começa rápido e aquilo acontece tão rápido que de um momento para o outro uma pessoa está a estudar e está a aplicar. E quando começa a aplicar e está a dar certo, uma pessoa esquece do estudo e foca em criar. É uma cultura muito diferente. Aqui eu acho que a cultura é mais baseada em a que escola que foi, o que é que foi estudar, como é que se foi formar. Lá nos Estados Unidos é muito mais o que é que você fez. E aí, quando uma pessoa está a fazer e está criando e está desenvolvendo, esquece do estudo todo e vai focar em criar. Então é uma cultura, é uma mente, eu acho, diferente, que dá muito para a criação produtiva e menos para de quem é que vieste, de onde é que estudaste e quem é que te conheces. Isso é algo que sente a diferença aqui em relação a Portugal? Muito, muito. É um lugar muito político, muito burocrático, tudo tem a sua maneira. E isso eu acho que eu sinto isso da maneira que as empresas são criadas, da maneira que a economia desenvolve. E por acaso eu acho que hoje em dia está muito melhor. Eu acho que era muito pior e está muito melhor. E está cada dia ficando melhor porque eu acho que Portugal está ficando uma cultura mais misturada no resto do mundo que insulada. Então eu acho que está desenvolvendo e está ficando melhor, mas eu lembro muito de quando estava na minha criação, era uma coisa muito profunda, era doutor, engenheiro, quem é que foi, é uma coisa, para mim, eu respeito muito, eu aceito e respeito porque é a cultura, mas não é algo que eu sinto conectado. Foi também este tipo de ensino, que o levou também no seu percurso profissional a trabalhar em diversas áreas e o levou também a grandes empresas e falamos, por exemplo, e não querendo fazer publicidade, enfim, mas faz parte do seu currículo da BP, também da Amairis, que se tornou líder mundial em aplicações, de biotecnologia industrial. Exatamente, foi, eu passei os primeiros 10 anos da minha carreira em criar empresas. Criei 3 empresas diferentes em área de tecnologia que foram criadas e depois vendidas. Então aí, foi uma energia muito forte que eu gostei e essa foundation, essa foundation foi o que depois me deu a força de entrar na BP. E quando entrei na BP, foi uma coisa que eu não esperava. Eu nunca pensei que ia ir de ser um entrepreneur a criar empresas para uma das empresas maiores do mundo.
Foi uma coisa que não era com intenção, mas aconteceu, e aí a entrada para a BP foi interessante, porque eu entrei na Amoco Oil, que é uma empresa americana, e a Amoco Oil foi comprada pela BP. E aí depois eu, como era um senior, um líder senior dentro da Amoco, fiquei logo um dos top 30 ou 40 executivos dentro da BP e criei uma carreira mundial por 10 anos dentro da BP. Mas não foi, foi sem querer, e aquele espírito que eu fui criado e aquela cultura de poder fazer e não ter o medo de entrar, me deu uma capacidade muito forte de ter impacto, um impacto muito positivo dentro da BP. E depois voltei à raiz, que foi criação. A criar a Miras. A Miras foi uma empresa pioneira que eu entrei. Eu entrei sem saber que estava a entrar num mercado e com uma tecnologia que não existia. O Bill Gates tinha investido, ele convenceu que era o futuro e eu não era biotecnologista, mas gostava muito de tecnologia e sou inovador na área de tecnologia. E aí eu decidi, vamos entrar nisso, mas nunca imaginei que ia ser o pioneiro de algo que não existia. Então, aí passei os 17 anos a criar essa empresa e depois saí para criar outras. Não estudou em Portugal e já falou sobre isso, mas, mantém uma ligação, enfim, com o ensino, e essa ligação foi criada mais tarde com esta última empresa onde trabalhou, e que estabeleceu uma parceria com a Universidade Católica Portuguesa para a criação de um hub europeu de biotecnologia, foi no Porto. Porquê este investimento? Olha, isso tem duas histórias muito importantes. A primeira foi no meu tempo em Londres. Durante o meu tempo em Londres, eu conheci uma família portuguesa que ficaram muito amigos meus, até são quer dizer, uma pessoa, uma família muito amiga. E, uh, e quando eu conheci essa família, ele é engenheiro que trabalhava para a Shell. E com essa relação eu comecei a entender, mas como é isso? Eles amavam Portugal, mas sentiam que tinham que viver em Londres, porque não acharam emprego para a capacidade que tinham em Portugal. E eu, quando comecei a entender essa história bem, eu fiquei logo, primeiro, eu fiquei um pouco frustrado. Porque é que o povo tem que sair do seu país para se poder empregar de maneira que dê para criar uma família? E para mim isso não faz sentido, não é certo. E aí eu comecei a focar e dedicar se tivesse oportunidade na vida de criar oportunidade técnica para dar emprego a portugueses em Portugal, eu ia fazer isso. Eu, quando fiquei focado nisso, não sabia se ia acontecer ou não, mas foi uma ideia que eu tive muita paixão respeito a essa ideia. E depois, não sei, 10 a 15 anos depois, eu tive um encontro que foi uma oportunidade, um encontro que o cônsul de Portugal em São Francisco, nessa época era o Nuno Matias, e o Nuno, ele convidou-me, ele disse, olha, eu tenho visitas de Portugal que vêm cá a São Francisco, são da Universidade Católica, eh, podes fazer um favor e podes ter um jantar em tua casa para eles te conhecerem, para conheceres a universidade. Eu pensei logo, olha, outro que vem pedir dinheiro. E então, eu vou abrir a casa, vamos ter jantar, e o jantar foi uma coisa surpreendente, porque eu sou, como é que eu digo, eu sou um introvert, então eu não gosto muito de coisa política, não gosto muito de estar ao lado de pessoas políticas a conversar. E então, eu quando tive o jantar, eu decidi que quem ficava ao meu lado era a doutora ah, que era a professora Manuela Pintado, aqui da Universidade de Porto, da Universidade Católica no Porto. E durante o jantar, estou conversando com ela e eu fiquei tão interessado no trabalho que estavam fazendo cá, das descobertas que ela estava fazendo e, mais importante, da ciência que ela estava a aplicar. Ela estava criando oportunidades muito interessantes. E eu perguntei a ela, mas isso são descobertas muito interessantes, o que é que acontecem com elas? E ela dizia, olha,
estou fazendo este trabalho, mas uma frustração é quando o trabalho dá certo, as empresas não têm capital para investir. Então, o que é que acontece? Os projetos ficam parados. E eu pensei, mas isso é impossível. Não pode acontecer. E então, aí, foi uma noite e depois desse jantar eu fiquei convencido que eu queria ter uma parceria cá e investir cá para criar uma base de ciência aplicada para desenvolver produtos para o mercado global. E a ideia foi uma ideia simples, era que eu trouxe para cá a tecnologia da Mires, com a nossa tecnologia e com a capacidade científica dos cientistas aqui em Portugal, a gente ia trabalhar com os resíduos dos nossos processos e criar produtos que não existiam e depois vendê-los para o mercado global. E mas foi isso por causa desses dois encontros. Primeiro, os amigos de Londres que eu comecei a descobrir que quem tem capacidade, quem estudou cá em Portugal e chega a ser doutor, engenheiro, cientista, o que for, é difícil encontrar emprego cá que tenha o mesmo nível de capacidade da que a pessoa criou. E então, para mim, esse encontro com a doutora Manuela Pintado criou esta oportunidade de desenvolver esse projeto aqui em Portugal. E daquilo que tem visto, Portugal tem potencial. Muito. Eu acho que Portugal não é bem entendido. Eu acho que Portugal não é bem entendido e o marketing de Portugal é mais focado no Cristiano Ronaldo do que é na capacidade dos portugueses. E então, para mim, a capacidade que tem cá e a importância e o impacto que os portugueses podem ter no nível global da ciência, da biotecnologia, eu acho uma oportunidade muito grande para qualquer empresa. E temos vendo isso, estamos vendo que com o trabalho da Cotef e outras organizações estamos a entender mais o que é o potencial e estamos a investir em setores que estão criando impacto a nível global. Eu acho que temos só no princípio, eu acho que tem muita mais oportunidade para desenvolver cá e ter impacto positivo. E para esse desenvolvimento, o que é que acha que poderia mudar, não é? Porque temos potencial, mas depois não conseguimos andar para a frente por falta de investimento. O que é que poderia acontecer, na sua opinião, e tendo em conta também a sua experiência e também nesta criação de empresas, obviamente? Ora, eu tive até ontem à noite um jantar aqui com ah, ah, uns, seniors de várias empresas e um deles era da Nestlé. E ele contou uma história que eu acho que é a história de Portugal. Ele contou, olha, ele criou uma empresa cá, ou fez parte de uma empresa cá, que ele era, da, ele era, fazia parte da criação dessa empresa, e a empresa chegou a ter uns pontos difíceis e teve que trazer investidor de fora. Ele trouxe investidor de fora, o investidor era de Singapura. E o investidor investiu, fez uma transferência e o Banco Central cá não quis aceitar a transferência porque o documento para verificar a transferência era um documento eletrónico e não tinha assinatura com uma caneta, ink, no documento. E quem estava cá não deixou entrar o dinheiro e disse: se não apresenta um documento que está assinado com uma caneta, não vamos deixar o dinheiro entrar. E eu acho que essa bureaucracy tem que mudar. Isto é um processo de controle que é antigo e parece que, não sei porquê, parece que as cabeças dos políticos estão enterradas no chão, não estão a entender onde é que está o mundo, não querem aceitar. E isso cria uma complicação, umas barreiras para a entrada que é difícil. Então, para mim, é isso. Isso tem que mudar. E eu já tinha falado no princípio da nossa conversa, que eu acho que isso já tem mudado muito, mas temos ainda mais campo para andar, para ser um país que se pode investir facilmente, podemos criar facilmente e podemos exportar para o mercado global com menos barreiras. E é também por essa perspectiva que tem do potencial de Portugal que investe em Portugal. Sim, totalmente. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer é eh, desenvolver tecnologia em Portugal e exportá-la para o resto do mundo e trazer capital
fora de Portugal para investir nesses desenvolvimentos que acontecem cá. Porque aí cria valor em ter emprego de alto nível, criar tecnologia e oportunidades de alto impacto e esse impacto tocar o mundo inteiro, não só o nosso mercado local, como o nosso mercado cá local, como sabes, é um mercado pequeno. Eu acho que ainda ontem estávamos a falar que a população de Portugal inteira é uma zona pequena que fica, que é a área do aeroporto de Xangai. Então, uma pessoa que pensa nisso dessa maneira entende que o que temos aqui é eu digo sempre que o que há aqui é a qualidade de vida é uma das melhores do mundo e essa qualidade de vida devia atrair as melhores mentes do mundo para fazer os melhores trabalhos e criações que existem, para depois poderem exportá-las para lugares que não têm a qualidade de vida que temos. Eu sei que o segredo é a alma do negócio, mas tem ideia de quanto é que já investiu em Portugal nestes projetos todos em que está envolvido? Olha, se uma pessoa conta tudo, o nosso investimento e o investimento de fora, porque a maior parte dos nossos projetos tem sido uma combinação do nosso investimento e investimento de a comunidade europeia ou o governo português. E então, em tudo, ah, nos últimos 6 anos, nos últimos 7 anos, tem sido mais de 60 milhões de euros. É um pouco mais do que, até por causa do primeiro ano que eu estive cá, eu acho que fui o segundo maior investidor de biotecnologia em Portugal. E quando eu entendi isso, eu pensei, isto é um problema, porque se o resto do mundo entende que eu sou o segundo maior investidor de biotecnologia em Portugal, aí há dois problemas. Um, vão pensar que eu sou louco, e segundo, vão entender que em Portugal não há biotecnologia. E então, isso tem mudado, mas temos que mudar mais. O John é também membro fundador do Conselho da Diáspora Portuguesa. Porquê este conselho? O que é que esteve na sua origem? Olha, foi um convite de o Felipe de Botton e o Jorge Portugal, que está agora com a Cotec. E quando eu estive, eu até me lembro muito bem da conversa, foi de 2013, e essa conversa foi uma que eles tinham uma visão que os portugueses fora de Portugal ah, tinham muito impacto e tinham um potencial muito forte para conectar Portugal melhor com o nível global de negócios, para trazer valor, para trazer impacto, para trazer bem para Portugal. E isso foi o conceito. E quando falaram comigo a respeito desse conceito, eu achei muito interessante e eu achei que conectava muito à minha missão que veio daquele tempo em Londres, que eu gostava de fazer o que pudesse para conectar Portugal melhor com o mundo de fora e conectar de maneira que de fora podia ajudar Portugal e Portugal podia ter impacto positivo ao mundo de fora. E por isso avançou. Olhando ainda também um bocadinho para esta comunidade e fala do impacto que ela tem, aí na Califórnia, como é que é a comunidade? Já disse há pouco, quando foram para Boston, que acabou por ser importante na vossa adaptação, mas olhando para hoje, para esta comunidade, quem é esta comunidade? Olha, eu acho que a comunidade portuguesa na Califórnia, ah, ela é bem diversa. O que é muito interessante a respeito da Califórnia é que tem muito português da segunda, terceira geração, ah, e eles têm um interesse muito profundo em ficarem conectados com as suas raízes. Eu acho isso muito interessante. A outra parte é que é uma comunidade muito forte açoriana, na área da Bahia, São Diego, Los Angeles, o Vale de São Joaquim, há muita comunidade muito forte na Califórnia. Eu acho que aquelas festas do Espírito Santo, aquelas festas muito conectadas às raízes que foram criadas, é uma coisa que continua na Califórnia. Então, mas eu acho que a comunidade portuguesa na Califórnia é muito diversa. Tem essas comunidades que são bem tradicionais e conectadas às suas raízes, e há os portugueses de terceira geração ou mais que são conectados à indústria, que estão envolvidos na área política, que têm criado força nas suas comunidades. Então, eu acho que é uma comunidade
com raízes fortes, dividida e que está com as mãos em impacto em tudo. Ou que seja a criação de leite, que seja o rei das batatas, que seja seniors na Google, que seja congressman. Né? Quer dizer, então há portugueses na Califórnia que estão espalhados por toda a parte. Eu acho muito interessante, às vezes, estar numa reunião, notar um nome e perguntar à pessoa, então, tens um nome, parece português, és português, és português. E maior parte do tempo a resposta é sim. Então isso para mim é um lugar muito bom de morar, porque tem essa conexão forte. Eu acho que esse conceito de West to West, e então na área de São Francisco, o Golden Gate Bridge e a ponte em Lisboa, eu acho que é uma conexão forte, de energia muito forte. Das comunidades que aí existem, qual é o papel da comunidade portuguesa? O que a diferencia de outras? Eu acho que isso é uma pergunta difícil, porque é uma comunidade muito diversa, e então há uma grande parte da população que é uma população que entrega serviço, ou pode ser jardineiro, ou pode ser um funcionário numa escola a fazer limpeza, ou pode ser uma pessoa que está a trabalhar numa leitaria, que está ordenhando vaca e está entregando serviço todo dia. E o Mas em português, eu acho que é termos conhecido como uma pessoa que pode ter confiança e um trabalhador, um forte trabalhador. mas em termos de comunidades, será a comunidade ou uma das comunidades maiores aí na Califórnia, comunidades estrangeiras ou Eu acho que entre a Califórnia e, vai-se dizer, a área de Boston, Providence, Rhode Island, eu acho que são iguais. Eu acho que a comunidade portuguesa em Toronto, a comunidade portuguesa da Greater Boston Area e a comunidade portuguesa na Califórnia, cada uma eu acho que é quase 500 mil pessoas. E então aí eu acho que elas são quase iguais, ou mais ou menos iguais. O que é diferente da Califórnia é que ela é bem dividida entre o sul da Califórnia e o norte da Califórnia. hum, cresceu nos Estados Unidos, passa também algum tempo, em Portugal por causa da sua atividade profissional, mas sente-se integrado em Portugal? Participa naquilo que é a vida da a república, enfim, da de Portugal, ou sente-se, enfim, que é português, mas que vive no estrangeiro? Isso é uma pergunta muito interessante, Marta. Eu quando vinha cá menos, sentia integrado, porque é interessante, quando a pessoa vem cá de vez em quando, todo mundo tenta integrá-lo na sua comunidade, não é? Mas quanto mais tempo eu passo cá, quanto mais eu me sinto uma pessoa de fora. E então isso é um desejo que eu tenho para o futuro, é mudar esse sentido, me sentir mais integrado e mais como português do que um português imigrante que é mais americano que português. Mas sente-se integrado no sentido de poder participar naquilo que são as decisões do país, por exemplo, quando falamos na votação para a presidência da república ou mesmo para o parlamento, há essa integração ou são são comunidades que estão em determinado país e, portanto, vêm a Portugal de visita? Isso, eu acho, de uma maneira técnica, se eu posso participar, se eu tenho voz, eu acho que sim, isso tecnicamente sim. Mas a realidade é que quem não está bem integrado na conversa dia a dia é difícil, ah, é difícil ter esse impacto, é difícil entender bem o que está a fazer e o porquê. Então é mais uma participação como fisicamente existe, mas participação que está mesmo conectado e pensa bem e tem uma voz que é impactante e positiva. Eu acho que tenho desejo disso ser mais forte. Mas, o que é para si Portugalidade? Hum. Isto, para mim, isso é uma coisa muito, muito pessoal, que para mim eu sempre conecto
ao país das descobertas, ao país das descobertas. E então, como, como trabalho muito na área de ciência, eu sinto que a minha cultura e ser português é uma pessoa que está sempre aberto e positivo e focado nas descobertas. Enfim, embora esteja cá algumas vezes em Portugal, mas vai acompanhando a atualidade portuguesa, consumindo jornais, comunicação social? De vez em quando, eu até por acaso, o que é o caso dos jornais agora com tudo online, quase todas as semanas eu estou a ler um jornal português. E então, sim, eu me sinto conectado à notícia e quando chego cá é sempre bom ter alguma situação para conversar com os amigos cá em Portugal a respeito do que está a acontecer em Portugal. Então, por isso, eu sinto interessado e quero ficar conectado com a notícia do corrente. A internet, e a revolução que tem havido na tecnologia tem permitido pelo menos em termos de atualidade e de manter esta ligação mais constante. Exatamente, exatamente. E no sentido inverso, e este podcast está ligado à Diáspora a Lusa, uma plataforma de notícias para as diferentes comunidades do mundo. Sente que, de alguma maneira, o trabalho que estas comunidades imigrantes fazem muitas vezes não chega cá? Sim, eu sinto isso. Eu sinto que eu quando criámos o Conselho da Diáspora, isso foi uma das razões para conectar mais o que estava a acontecer fora, para ser melhor conhecido em Portugal e depois para esse conhecimento conectar mais a agenda portuguesa fora de Portugal. E eu com isso tenho entendido muito que a maior parte do impacto que os portugueses têm fora de Portugal não é entendido, não é conhecido dentro de Portugal. Estes meios de comunicação para as diásporas ou para a diáspora é importante. Eu acho que é muito importante porque ter o conhecimento do que acontece com fora quer dizer que o que está dentro fica mais conectado com o de fora e começa a criar uma conexão que eu acho que ajuda e avança tudo. E então eu acho que é importante. Senão é uma parte do que faz Portugal que existe, mas não está criando valor agregado. Eu não penso valor agregado como negócio, como dinheiro, mas valor agregado como impacto social, como ajudando a conexão de Portugal fora, ajudando até o turismo. Cada vez que a comunidade portuguesa de fora que se conecta mais a Portugal, quanto mais fala a respeito de Portugal quando está fora, e quanto mais turismo, quanto mais interesse em Portugal está criando. Então eu acho que isso tudo é uma conexão que ela vai criando valor agregado enquanto vai criando conexão. Nestas suas, agora por curiosidade falou dessa questão, nestas suas, enfim, relações, questionam-no muito sobre o que é Portugal? E o que é O que tempo podem todo, fazer? o tempo todo. Eu acho que o que é muito comum é, e eu acho que nos últimos 5 a 7 anos, talvez nos últimos 10 anos, a percepção do que é Portugal tem mudado muito, tem ficado melhor. Porque havia aí um tempo que a conversa começava sempre que Portugal para os que estavam fora parecia um terceiro mundo. E então, aí, uma pessoa começa a comunicar mais. Uma coisa tão simples, onde é que é Portugal? E Portugal faz parte da Espanha. É umas conversas que são, agora a pessoa que pensa nelas e está a refletir nelas, é uma loucura, que não entendem bem o que é, onde existe e porquê que existe. E então eu acho que era mal entendido, está ficando mais bem entendido e há uma oportunidade grande para continuar a fazer essa conexão. E essa conexão eu acho eu acho que é muito igual a criar uma marca. Quando se está a criar uma marca, não é imagem falsa, que isso é marketing sem conteúdo. Eu acho que tem que começar com os fatos. O que é que existe? A maior parte do mundo não entende que o que é sapato português é uma indústria que está por o mundo todo espalhado. E então é coisas como essas, o que é a indústria de conteúdo eletrónico para carro, para automóvel. Portugal é um líder nessa área. Então há muitas coisas que em Portugal ah, ah,
existe que o resto do mundo não entende bem que vem de Portugal. Então isso é os fatos, a base. E com esses fatos e base vai-se criando uma imagem que Portugal, sim, Portugal é muito bom. Cristiano Ronaldo é português, mas é ainda melhor que há muito mais em Portugal do que Cristiano Ronaldo. O futuro passará por Portugal para viver? Ah, eu, Pensa regressar? sim, eu regressar para a residência permanente, eu acho que talvez não, mas passar mais tempo cá, sim, sem dúvida. O que era ideal para mim era dividir o meu tempo e passar cá mais do que eu passo hoje, mas isso tudo com o tempo. Também pela via do investimento. Exatamente, para mim é impossível pensar no mundo de investimento, e então quando se fala em criação de empresas, que não estar conectado a Silicon Valley, porque o que é capital de risco, o que é cultura de risco, o que é cultura de criação, não há lugar igual. E então, para mim, essa conexão de estar no meio de onde há formação de capital de risco e conectar essa cultura e esse capital com onde tem ideias e capacidade para criação, como Portugal, eu acho que é uma oportunidade interessante para hoje e para o futuro. E vai querer continuar a investir em Portugal. Sem dúvida. John Mel, um português da Califórnia, nos Estados Unidos, o Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura de alma portuguesa no mundo, num novo destino. Marta, obrigado.